Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente todos nós nessa noite. Como é bom estarmos louvando a Deus, adorando a Deus e cultuando a Deus, no nosso culto racional, como diz a palavra de Deus. Que possamos abrir o nosso coração agora para a palavra, que possamos meditar, receber, guardar. Nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Paulo aqui dando uma exortação, uma admoestação à igreja e falando justamente sobre vida cristã, para que a igreja pudesse viver o cristianismo. E por isso que essa mensagem, esse versículo fala sobre isso, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês receberam, está falando das verdades, está falando do cristianismo no sentido bíblico, está falando sobre a mensagem, as verdades, as doutrinas que o próprio apóstolo Paulo passou para a igreja de Filipos. Ele mesmo diz isso, aquilo que vocês viram em mim, que vocês aprenderam, que vocês receberam, isso praticai. Então que nós possamos viver realmente o cristianismo. Por isso que o versículo que nós vamos ler, que é justamente Filipenses capítulo 4, verso 9. Viva uma vida cristã. É o que nós podemos aprender com esses versículos aqui. Então, com esse versículo, na verdade, que é só um versículo. Eu vou ler Filipenses capítulo 4, verso 9, e após isso nós vamos orar. Diz assim, Filipenses 4, versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim viste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vou repetir. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe poderosamente essa palavra que traz vida, ânimo, milagre, arrependimento, exortação, conselho, que ela possa falar ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos conduza na verdade. Nos dê humildade diante do Teu texto, diante da Tua voz. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 4, é o último capítulo aí da carta aos Filipenses. Paulo está dando aí uma série de admoestações, de recomendações e de conselhos. E esse versículo 9, o apóstolo Paulo fala muitas verdades, em poucas palavras, em um versículo que tem poucas palavras, nós podemos tirar verdades tão preciosas e profundas. Assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus. Então, como nós podemos viver uma vida cristã? O apóstolo Paulo nos dá aí uma série de recomendações. A primeira dessas recomendações, é que a vida cristã não é só aprendizado, mas nós devemos receber a palavra. É isso que ele diz, aos Filipenses, ele diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e vistes em mim, isso fazei, isso praticai. Então a vida cristã é muito mais do que aprender sobre o Evangelho. A vida cristã é muito mais do que saber as doutrinas, saber a criação, a queda, a redenção, o que é a angeologia, o que é a doutrina da queda, o que é a escatologia, que é a doutrina dos fins dos tempos. Enfim, a vida cristã é muito mais do que aprender o Evangelho. Saber quem foi Paulo, quem foi Pedro, quem foi Elias, quem foi Noé, o que ocorreu no tempo de Noé, por que Abraão é o pai da fé, quais são os homens ali, que homens é relatado ali em Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé. Então a vida cristã é muito mais do que isso. E aqui está algo fundamental no cristianismo. É que Deus nunca nos deu a sua palavra apenas para que nós soubéssemos. Deus nunca deu a sua palavra apenas para que a gente tome ciência,
para que a gente entenda, na verdade, né? Apenas entenda intelectualmente, racionalmente, mas Deus deu a sua palavra para que o homem compreendesse. O livro de Hebreus deixa muito claro isso, né? Que nesses últimos dias, está se referindo a esse tempo, Deus falou através do seu Filho. Deus se tornou ainda mais claro, ainda mais entendível para aqueles que andavam na escuridão, que é justamente os gentios, de uma forma geral. Então Deus falou de uma forma assim que todo mundo consegue compreender, de uma forma clara e objetiva. Mas Deus não falou apenas para que nós possamos escutar. Deus não falou apenas para que nós possamos compreender. Deus se fez visível, se fez carne e habitou entre nós, não só para que nós entendamos isso. Apenas entender isso nunca salvou ninguém. Apenas compreender isso nunca salvou ninguém, nem nunca salvará. E não salva ninguém do inferno, não traz arrependimento, não traz a fé salvífica. Apenas entender isso. Embora isso seja o primeiro passo. Mas somente entender não. É necessário que nós recebamos essa palavra. É necessário que nós então pratiquemos aquilo que ela então aponta. Ter só ciência de algo não faz ninguém cristão. O próprio Tiago diz que os cristãos, que os demônios sabem disso, né? Eles sabem das verdades. Eles temem e tremem diante da verdade. Os demônios. Então, a palavra de Deus foi dada para que nós não somente entendamos, compreendamos, mas para que nós possamos praticar. É isso que Paulo está dizendo aí, né? Ele diz aí, o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Então ele está nos dizendo, né, que o cristianismo é muito mais do que um conhecimento somente, desvinculado da prática. Deus nos deu o conhecimento para que nós possamos praticar. Então Paulo nos ensina que o cristianismo não é só uma doutrina, um ensino de língua, mas de vida e de prática. Os irmãos ali em Filipos, eles teriam que não somente se lembrar daquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo, eles tinham que não somente se lembrar daquilo que viram na vida do apóstolo Paulo, como ele mesmo disse, o que vocês viram em mim, mas eles deveriam se lembrar disso, receber essa palavra e praticar, fazer a palavra, né? Tornar a palavra uma prática concreta. Você já imaginou tantos sermões que eu e você já escutamos, quantas escolas dominical nós já participamos, quantos cultos de ensino, quantas mensagens nós já ouvimos, seja na igreja, né, presencialmente, seja virtualmente, e isso tudo faz parte da nossa vida cristã, né? O cristão está sempre, né, expondo-se à palavra, aprendendo da palavra, mas isso tudo deve ter um sentido. O sentido é a prática, é isso que o apóstolo Paulo diz, né? Nós devemos nos lembrar da palavra, ver a palavra, receber a palavra e praticar. Esse é o grande desafio da vida cristã. Porque pregar, né, pregar a palavra, né, teoricamente é fácil. Teoricamente eu digo porque, né, você pode publicar a palavra de qualquer forma, falar da palavra de qualquer forma, no sentido de que há muitas possibilidades. Mas o grande desafio da vida cristã é justamente viver essa palavra, né? Então o apóstolo Paulo está nos ensinando isso aqui, né, que a vida cristã ela deve ser praticada. E você vai praticar justamente o quê? O que você ouviu, o que você recebeu, as verdades. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, o que aprendeste, o que recebeste e ouviste de mim, isso praticai. O que o apóstolo Paulo ensinou a esses irmãos? Ele ensinou justamente o evangelho. Ele ensinou a esses irmãos as verdades de Deus. Ele ensinou a esses irmãos os ensinos ministrado pelo próprio Espírito Santo, enquanto ele, um apóstolo,
que estava ali para difundir as doutrinas, defender as doutrinas, falar as verdades de Deus para aqueles irmãos. O apóstolo Paulo diz, olha, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram, o que vocês receberam, pratiquem. Porque aqui está o cerne da vida cristã. Nós ouvimos, nós recebemos a palavra, mas não fica só aí. Então, por isso que esse tema é Viva como um Cristão, porque um cristão ele faz justamente isso. Ele escuta, ele aprende, ele recebe a palavra e, consequentemente, ele coloca em prática. Porque senão não teria sentido nós estudarmos a Escritura toda semana, em casa, se fosse apenas para ter ciência disso. Se fosse apenas para saber. Os demônios sabem também que Deus é Deus. Os demônios compreendem a soberania de Deus. Até as pessoas que estão longe de Deus, estão no mundo, né? Estão no mundo incrédulos. Eles sabem que Deus existe, né? Em sua grande maioria, sim, né? Eles sabem que Deus existe. Mas isso torna eles salvos? A Bíblia diz que não. O que torna alguém salvo é o entendimento, o conhecimento de Deus. Mas quando você recebe essa palavra, e essa palavra traz uma fé salvífica ao seu coração. E essa fé salvífica ela é acompanhada de arrependimento, de busca por Deus, de sede por Deus. Então, a palavra foi dada não somente para aprender as doutrinas bíblicas, os ensinos apostólicos, os ensinos de Cristo, foi dado para que nós possamos praticá-los. Aqui é o cerne da vida cristã. Então Paulo pede que esses irmãos copiem ele. Olha como isso é interessante. Vamos ler o verso 9. Né? É só o verso 9 mesmo, né? O que aprendestes e recebestes e ouviste de mim e em mim viste, isso praticai. Então olha como o apóstolo Paulo vai muito mais além. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que eu ensinei a vocês, o que vocês compreenderam daquilo que eu ensinei, pratiquem. Mas não somente isso, pratiquem do jeito que eu pratiquei. Façam como eu fiz, me imite. É isso que ele está querendo dizer. E eu sempre me faço essa pergunta, eu já fiz em outras pregações. Se todos na igreja praticassem e vivessem o cristianismo como você, como eu, como seria a igreja? Se todos tivessem uma vida de oração como a sua, como a minha. Vou usar aqui o seu exemplo, mas cabe a mim, para que fique melhor, né, a compreensão do que eu estou querendo dizer. Se todos tivessem a vida de oração como a sua, se todos buscassem a Deus como você, se todos tivessem o compromisso com a obra como você tem, se todos tivessem a dedicação ao reino de Deus como você tem, se todos na igreja tivessem isso, como seria a igreja? Como seria a igreja? Seria uma igreja forte, robusta, que faz a obra, que ama a Deus? Isso é para que nós possamos pensar, nós, enquanto igreja. Porque o apóstolo Paulo deu-se o luxo, para a glória de Deus, dizer assim, façam o que eu faço. E aqui ele não está colocando-se como exemplo, nem eu estou dizendo que o apóstolo Paulo é o exemplo, não é isso. Nós sabemos que o exemplo é Cristo, porque nunca falhou. O apóstolo Paulo, pelo contrário, né? Ele era um homem de carne e sangue como eu e você. Mas estou colocando como a Bíblia coloca e o texto coloca. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, sejais os meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso em outra passagem do Novo Testamento. Então, nós podemos servir de exemplo para as pessoas. E novamente eu repito, não é um exemplo de que as pessoas devem ter todos nós como referência. Mas como inspiração. Eu tenho muitos homens de Deus, amigos meus, pastores, missionários, que eles servem de inspiração para mim, sim, porque esse é o entendimento bíblico sobre a inspiração. Né? Eu vejo o ministério deles, o cuidado deles com a igreja, com o povo, a dedicação ao reino, e eu vejo aquilo como uma referência.
como inspiração. Como você pode olhar para a vida dos apóstolos, eles são homens também, abaixo de Cristo, e a vida deles servem como inspiração. Né? A dedicação missionária do apóstolo Paulo é espetacular. Né? O amor que João tinha, né? Como Pedro era valente, disposto, como Pedro e João, ali bem no início da igreja de Atos, a ousadia deles em pregar o evangelho, a coragem deles em pregar o evangelho. Então aquilo deve ser imitado, com certeza. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Se nós podemos dizer isso. Mas você pode dizer, sim, mas eu não sou apóstolo. Mas será que existe uma palavra para os apóstolos, uma palavra para os pastores, uma palavra para os presbíteros, uma palavra para os membros? A palavra de Deus é uma só, que é pedido a todos. Que possamos ser exemplo. Possamos sim ser exemplo na nossa vida cristã. Não que possamos viver uma competição de quem, como estava acontecendo lá em Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí Paulo chega, me diga quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas, quem é Pedro. Todos eles são cooperadores. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de vivermos um cristianismo que brilhe. Um cristianismo de frutos. Então o apóstolo Paulo diz isso aos irmãos de Filipos. Ele diz isso aos filipenses. Olha, o que vocês ouviram, o que vocês receberam, o que vocês aprenderam, o que vistes em mim, isso praticai. Porque a vida desse homem, ela sim, foi um exemplo em muitos fatos. Para a glória de Deus, não para a glória dele, nem de nenhum homem que viveu depois dele também foi um grande exemplo. Então, eu posso assim para a igreja e meu irmão, o que você vê em mim, né? Então, no sentido de sermos também essa referência. O cristianismo de Paulo era visto, era presenciado pela igreja e pelo mundo. Por isso que ele diz, olha, o que vocês veem em mim, isso praticai. Então assim, Paulo vivia um cristianismo visto. Paulo praticava um cristianismo e isso era muito visível. Era percebível pelas pessoas, pela igreja, pelos irmãos e pelo mundo. Por quê? Porque a própria vida dele era uma vida, né, aberta, era uma vida entregue ao cristianismo e as pessoas com certeza irão ver isso. A forma como ele falava, o compromisso dele com a obra, o compromisso dele com o reino, o cristianismo nos negócios dele, o cristianismo dentro dos relacionamentos dele, o cristianismo dentro das piadas dele, o cristianismo dentro das conversas dele, o cristianismo, né, atualizando para nós, dentro do celular dele, o cristianismo no WhatsApp dele, o cristianismo no Instagram, o cristianismo no Facebook, o cristianismo em todos os lugares. O cristianismo dele era visível. Alguém que tinha um cristianismo visível. E ele diz, olha, o que vocês viram em mim, pratiquem. Pratiquem. Por isso que Mateus capítulo 5, vou ler esse texto, Mateus 5, 14 e 16. Mateus capítulo 5. Vamos ver se foi isso que Cristo nos ordenou, e ordenou inclusive o apóstolo Paulo. Se o cristianismo dele era para ser visto mesmo. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. Jesus disse assim ao Sermão do Monte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Sim, o cristianismo que a Bíblia então nos pede e que nós devemos viver.
é um cristianismo como o do apóstolo Paulo. Que as pessoas vejam esse cristianismo. Que as pessoas percebam esse cristianismo. Que seja notório aos vizinhos, aos colegas de trabalho, a nossos familiares e à igreja, o nosso cristianismo. Não que nós vamos fazer algo para que as pessoas vejam, mas se você e eu agimos como cristão, obedecemos às palavras, a palavra de Deus, isso vai ser natural. A luz ela vai brilhar, os nossos atos vão brilhar, vão ser percebíveis, né? Vão ser percebidos, visíveis, melhor dizendo, diante daqueles que estão próximos de nós. Nós não podemos nunca esquecer disso, que o cristianismo ele não é abafado. Por isso que Cristo viveu logo após o seu batismo, né, de forma pública e sofreu de forma pública. E assim nós que vamos atrás desse Cristo, vamos imitando o nosso mestre, também vamos vivendo de forma pública e muitas vezes sendo escarnecidos também de forma pública. Não é sem ninguém ver, e acontece muitas vezes, mas muitas vezes é público, porque o nosso Senhor sofreu e viveu de forma pública. E assim o nosso cristianismo também é vivido, sentido e praticado de forma pública, para que todos vejam. Daí você entende porque que Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que significa negar a Cristo diante dos homens? É não viver o cristianismo. É não viver o cristianismo. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei, né? Diante do meu Pai, diante dos céus. E o que é o confessar aqui? A mesma coisa. Se você vive como cristão, você está diariamente confessando a Cristo pelos seus atos, pelas suas escolhas, pela sua vida, pelos seus modos. Você está confessando Ele diariamente. Da mesma forma que você nega Ele diante dos homens, é justamente você não viver esse cristianismo. Você esconde Ele. Porque a fé é pública. E o apóstolo Paulo nos diz isso aqui, né? O que vocês viram em mim. Então, veja que é um cristianismo que era visto. Paulo diz, isso praticai. Nós não podemos esquecer que cristianismo é público aos homens. Que nós possamos tomar isso como uma verdade. Que nós possamos não nos omitir a viver, demonstrar o nosso cristianismo diante das pessoas. Que nós não possamos ser tímidos, já que os tímidos não herdam o reino dos céus, assim diz a Escritura. Mas que nós possamos ser realmente pessoas que vivem esse cristianismo. Eu sei que o mundo que nós temos vivido, meu amado irmão, é um mundo que tenta nos calar, que nos intimida, que tenta nos perseguir e que nos persegue. Que quando você declara que é cristão ou que você defende um posicionamento cristão, isso aqui é uma verdade incrível, né? Da Bíblia, não minha. Quando você declara que é cristão, você defende um ponto de vista cristão diante de um mundo polarizado politicamente, diante da raiva das pessoas, e você defende um ponto de vista cristão, vai vir ataques, né? Vai vir ataques, críticas, calúnias, difamações. É só você ver, né, como existem valores cristãos que são defendidos na política ou na mídia de uma forma geral e como essa mídia cai em cima, né, das pessoas. Então veja justamente o que Cristo disse. Olha, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. E quando o cristianismo vai se tornando mais público, né, então assim, mais você vai tendo a paixão de Cristo sobre você, né? A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a humilhação de Cristo.
que nós possamos, né, mesmo diante desse desafio, viver o cristianismo de forma pública diante dos outros. Essa palavra também eu pensei, meu amado irmão, quando eu olhei para o texto, e o apóstolo Paulo diz, né, o que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, e viste em mim, isso praticai. Então, eu olho para essa palavra, o apóstolo Paulo diz, o que vocês aprenderam, quer dizer, as verdades, os ensinos, as doutrinas, que o apóstolo Paulo ensinou àqueles irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, o que vocês aprenderam, pratiquem. Eu lembrei de um texto lá de Hebreus, capítulo 2, verso 1, porque essa palavra é uma palavra também de incentivo. Diz assim, Hebreus 2, verso 1, portanto, devemos dar mais atenção às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Que palavra, meu irmão. Olha o que o autor de Hebreus diz. Olha, devemos atentar para aquilo que já ouvimos, que já recebemos, que já compreendemos, para que em momento algum nos desviemos dela. Então que você possa lembrar do que você já aprendeu sobre o Evangelho. Você que está distante, você aprendeu algo, você tem ciência de algo. Você conhece em algum sentido a palavra, você conhece a palavra de Deus. E você sabe o que é necessário para voltar, você sabe a condição que você está, a palavra diz isso para você. A palavra também diz qual é o caminho, a palavra diz o que você deve fazer. Para você que ainda está na igreja como eu, nós também sabemos onde devemos melhorar, o que devemos fazer, o que devemos largar, o que devemos evitar. Nós também sabemos disso. Então, essa é uma palavra também de ânimo e de admoestação, como diz aqui Hebreus, para que nós não nos desviemos. O apóstolo Paulo, né, está reproduzindo isso com outras palavras, está dizendo, olha, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, pratiquem. E nós podemos concluir com duas observações. A primeira é como nós temos vivido o nosso cristianismo. Será que nós temos só escutado, aprendendo, guardando, domingo após domingo, quarta após quarta, devocional após devocional, pregação a cada pregação, só aprendendo? Não. O grande desafio da vida cristã é colocar em prática, é viver a palavra. Segunda observação, Paulo conclui esse versículo, né, dizendo, o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes de mim e vistes em mim, isso praticai. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, pratiquem. Ele diz, e o Deus de paz será convosco. Eu queria concluir com isso. Quando nós vivemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, aprendemos a palavra, vivemos a palavra, nós sempre vamos ter mais de Deus em nossa vida. Esse Deus de paz estará sempre conosco. Esse Deus de paz se manifestará. Esse Deus de paz estará dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vamos ter ele. Por isso que nós podemos concluir com João, capítulo 14, verso 23. Jesus Cristo disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e nele faremos morada. Se amarmos a ele, que é cumprir a sua palavra, Jesus diz, eu o amarei. Eu e meu Pai habitaremos nele. É isso que o apóstolo Paulo diz. Aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês aprenderam, pratiquem. E o Deus de paz estará com vocês. Que Deus possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Quero sempre deixar esse apelo para você que não é da igreja. Vá a Cristo em arrependimento e fé, nos procure, nós possamos, né, fazer um vínculo aí como igreja, para que possamos ser bênção para você. Em nome de Jesus. Amém.